Oi pessoal, eu sou a professora Cíntia e nós vamos corrigir a semana 3 do PET do terceiro ano de matemática, é o PET volume 6. Nessa semana, as questões do PET vão trabalhar com a permutação com repetição de elementos e também com a permutação circular. No PET você pode ler aí, tem alguns exemplos e a gente vai passar para as atividades. A número 1, nós vamos trabalhar com a permutação, né? Por que a permutação com repetição de elementos ela é diferente? A fórmula ela é diferente. Porque quando eu tenho a repetição de algum elemento, tem mudanças aí que não vão ser consideradas, né? Vamos pegar aqui a primeira palavra, a palavra marca, que foi colocada aqui na nossa questão. Então, é uma palavra que tem 4 elementos, então nós poderíamos permutar esses 4 elementos. Mas como eu tenho essa repetição aqui, olha, se eu escrever esta palavra aqui, houve alguma permutação? Parece exatamente a mesma, né? Mas eu posso dizer que eu troquei este A com esse A aqui. Mas a verdade é que trocar esses elementos repetidos não muda em nada, a gente volta na mesma palavra. Então, nós precisamos utilizar a fórmula da permutação com repetição para poder eliminar essas repetições, né? O marca, não importa se eu troco o A de posição, né? Esse A com esse aqui, a palavra continua a mesma. Então, nós vamos utilizar a fórmula com o objetivo de eliminar essa repetição. No caso da permutação com repetição de elementos, vocês viram lá no PET, uma fórmula desse jeito, olha, a permutação de N elementos, né? Com esse, acho que usaram um alfa aqui, né? Isso. Com essa letrinha aqui em cima. E isso seria igual ao N fatorial dividido por esse alfa fatorial. Esse valor aqui, ele representa justamente as repetições. Então, aqui na palavra marca, nós temos uma permutação de 4 elementos, sendo que nós temos 2 elementos repetidos. Então, nós vamos considerar essa repetição de elementos. Vamos resolver. Então, nós temos aqui a permutação dos 4 elementos com 2 elementos repetidos. Então, isso aqui vai ser 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, aqui nós vamos ter 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Aqui eu já vou dividir, né? Então, 2 fatorial dividido por 2 fatorial dá 1. Só sobra mesmo o 4 vezes 3. Então, aqui nós temos 12 permutações possíveis, desconsiderando qualquer repetição. No caso da palavra aritmética, e na letra B, nós temos a permutação de 10 elementos. Né? São 10 letras aí que essa palavra tem. E aí vamos começar a ver essas repetições aqui, né? Quando eu pego a palavra aritmética, então o A repete, ele aparece 2 vezes. Então, eu tenho que desconsiderar aqui, né? Aliás, tenho que considerar essa repetição. Quando eu venho aqui para o I, ele também repete, olha, 1, 2 vezes. Então, também vamos considerar essa repetição. E ainda temos mais uma letra repetida aí, que é o T, que também aparece 2 vezes. Então, nós também vamos considerar essa repetição. Então, nós temos a permutação desses 10 elementos com essas 3 repetições de elemento aqui. Então, vamos resolver. Nós temos 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Nós não podemos simplesmente multiplicar esses valores. Talvez esse 2 aqui não seja o melhor exemplo, porque o 2 fatorial vale 2 mesmo, então eu posso multiplicar aqui e dar 8. Mas a gente viu que o fatorial, ele dá, tipo, 2 fatorial vezes 3 fatorial, não equivale a 6 fatorial, né? Porque o 3 fatorial, ele já vale 6, ele é 3 vezes 2 vezes 1. Então, a gente não pode fazer essa multiplicação antes de resolver esse fatorial. O 2 aqui é um caso à parte, né? Então, se a gente for fazer essa multiplicação, já teria que ser pelos resultados e não pelo fatorial em si. Aqui eu posso desenvolver, então eu tenho 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5
vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Aqui, olha, eu poderia cortar como eu cortei em cima. Mas eu vou mostrar para vocês, olha, se eu continuar aqui e considerar, nossa, é muito torto, que esse 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial dá 8, né? Eu já poderia cortar aqui também, ó, uma possibilidade. Eu posso fazer isso porque se eu cortar o 2 fatorial, depois eu tenho que dividir esse resultado aqui de cima por 4 ainda. Não tem problema nenhum nisso, né? Divisão não mata ninguém. Mas, você está fazendo uma prova de Enem, por exemplo, cai numa questão dessa, talvez já seja mais simples, porque aqui eu já resolvo a questão da divisão. Eu teria só que fazer a multiplicação dos elementos que ficaram, então 10 vezes 9 vezes 7 vezes 6, porque cortar o 2 aqui não surte muito efeito, né? Eu continuo tendo uma divisão aqui para resolver e não me ajuda muito. Para a gente cortar isso aqui é quando são valores maiores, enfim. É uma dica, fica como vocês quiserem. Então, multiplicando esses valores aqui, a gente chega no total de 453.600 permutações possíveis. Vocês conseguem fazer isso na calculadora de vocês também. Então, utilizando a calculadora, olha, eu posso fazer o 10. O meu fatorial está aqui, olha. A calculadora de vocês com certeza tem, no celular tem. Se não tiver esse N fatorial como está a minha, que acostuma aparecer só a exclamaçãozinha, é o fatorial. Então, nós temos aqui, deu 3.628.800. Aí nós vamos dividir esse resultado por 8, né? Que foi o que nós achamos lá, que é 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Então, tá aí o nosso resultado, 453.600. Então, aqui é uma dica para quem quiser utilizar a calculadora aí para facilitar a resolução do PET. No caso da letra C, nós temos a palavra paralelepípedo, uma palavra com 14 letras, então é a permutação desses 14 elementos. E vamos ver quais elementos repetem aqui. Então, o P, ele repete, olha, 1, 2, 3 vezes. Então, tem essa repetição aqui de 3 letras a ser considerada. Aí, nós vamos ainda ter o A, que também repete, olha, 1, 2 vezes. Nós vamos ter ainda o L, também, olha, aparece 2 vezes na palavra. Letra E, que ela repete também, ela aparece 1, 2, 3 vezes. Então, nós vamos resolver isso aqui. Então, aqui nós teremos 14 fatorial dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 3 fatorial. Então, aqui a gente tem 14 vezes 13, vezes 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, vou parar aqui no 3 fatorial. Aí aqui, esse 3 a gente vai cortar, né? Mas o que eu vou fazer aqui para tentar facilitar um pouco e já eliminar a divisão? Eu tenho que 3 fatorial vale 6, correto? E 2 fatorial, eu sei que vale 2. Se eu resolver isso aqui, já dá 12. Então, eu vou colocar aqui 12, porque eu vou cancelar esse 12 com esse 12 aqui. Vezes 2, vezes 3 fatorial. Então, aqui eu já corto, aqui também eu já corto. Para eu não ter que dividir por 2, depois de multiplicar esse monte de coisa, eu ainda posso pegar qualquer número par desse aqui e dividir por 2 de uma vez, porque é multiplicação e divisão. Então, tanto faz, eu divido primeiro e depois multiplico, ou multiplico primeiro para depois dividir. Então, eu posso, por exemplo, dividir esse 14 por 2 de uma vez. Isso aqui vai dar mais de 1 milhão. Eu dividir 14 por um número aí que dá, pode dar até bilhões por 2, é muito mais fácil dividir o 14 primeiro, vocês concordam? Então, se eu dividir esse 14 por 2, aqui fica 7 e aqui já eliminei a divisão. Então, eu teria que fazer, na verdade, 7 vezes 13 vezes 11, porque eu já dividi o 12 também, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4.
Então, a gente for ler isso aqui, olha, são 605.404.800 combinações diferentes. Se eu não dividir isso aqui, olha, dá 1.210.809.600 combinações. Aí esse valor eu teria que dividir por 2. Então, eu acho assim mais simples. Se vocês quiserem usar a calculadora, também é possível. Aqui na calculadora, vocês teriam que resolver previamente o denominador, né? Que seria 3 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 3 fatorial. Isso é a mesma coisa que 6 vezes 2 vezes 2 vezes 6, que dá 144. Então, aí nós teríamos 14 fatorial dividido por 144. Olha aí o nosso resultado. 605.404.800 permutações possíveis. Então, tá aí o nosso gabarito da número 1. Na questão número 2, né, quer saber quantos números distintos podem ser obtidos permutando os algarismos dos números a seguir. Então, nós vamos usar a permutação com repetição, porque se eu troco esses 2 4 aqui de lugar, por exemplo, eu não altero em nada o número, né? Ele continua o mesmo, 45.241. Então, nós vamos utilizar aqui a permutação com repetição de elementos. No caso da letra A, nós temos um número com 5 algarismos e nós temos aí 2 algarismos aí repetidos. Vamos olhar aqui quanto que a gente vai ter que resolver e depois eu faço a resolução com vocês. No caso da letra B, nós temos um número 654.254. Então, nós temos uma permutação aí de um número que tem 6 algarismos. E a repetição aí, olha, ela tá no 5, né? Aparece 2 vezes. E ainda temos o 4, que também aparece 2 vezes. Então, é isso que a gente vai resolver. No caso da letra C, nós temos o número 154.445. Então, é uma permutação de 6 elementos. E aqui nós temos a repetição do 5, ele aparece 2 vezes, e o 4 que aparece 3 vezes. Então, vamos resolver. Então, aqui na letra A, eu tenho 5 fatorial sobre 2 fatorial. Então, aqui eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Aqui eu posso cortar, então só tem que fazer mesmo esse 5 vezes 4, né, que dá 20, vezes 3, que dá 60. A letra B, nós vamos ter a permutação dos 6 elementos com essas 2 repetições aqui. Então, nós temos 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui nós teremos 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Eu poderia já dividir o 4 aqui, né? Mas eu vou continuar aqui, ó. 2 fatorial, tudo isso sobre 2 vezes 2 fatorial. Aqui eu vou cortar. Aqui eu posso dividir também o 4, ou eu posso dividir já o 6 por 2, olha, multiplicar aqui tudo por 3, né? Então, fazendo isso, eu teria 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3, nós acharíamos aí o valor de 180. No caso da letra C, nós temos a permutação de 6 elementos, e a repetição que nós temos lá é 2 e 3. Então, é 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Então, eu tenho 6 vezes 5 vezes 4. Vou até o 3 fatorial aqui. O 2 fatorial vale 2 mesmo, tudo dividido por 3 fatorial. Dividir aqui, vou dividir o 6 por 2 também, aqui fica 3. Então, aí é só resolver a multiplicação agora. 3 vezes 5 vezes 4 dá 60. Então, é possível fazer ali 60 números distintos. Então, tá aí o gabarito da questão número 2. Vamos para a questão número 3.
Ela diz que os 10 algarismos, os 10 primeiros algarismos que formam o número π, desconsiderando a vírgula, na ordem que aparece, formam esse número imenso aí, né? Então, quantos são os algarismos distintos que podemos formar por meio de permutação desses 10 algarismos? Então, de cara, eu sei que eu tenho a permutação dos 10. Mas eu preciso agora olhar quem é que repete. O 1, ele repete, então tá aqui, ó, ele aparece 1, 2 vezes, então eu vou considerar essa repetição. O 5 também ele repete, então ele tá aqui e aqui. Vou considerar essas duas repetições também. Vamos ver se tem mais alguém que repete. O 3, né? Aqui e aqui. Então, duas repetições também. Então, nós vamos resolver 10 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. A gente já resolveu isso, né? Quando estava fazendo a palavra aritmética, quando a gente fez a permutação dela lá na questão número 1. Então, isso aqui dá 453.600 permutações. Então, é a quantidade de números distintos que a gente pode formar aí, permutando os 10 primeiros algarismos do número π. Na questão número 4, pergunta de quantas maneiras 8 pessoas podem se organizar em uma roda para fazer uma oração. Isso aqui já entra na permutação circular. Lá no PET ele já traz a fórmula para vocês. Então, a permutação circular seria, essa fórmula seria n menos 1 fatorial. E aí, vou tentar explicar rapidamente do porquê disso. Bom, então vamos imaginar aqui um exemplo de que nós temos 4 amigos sentados numa mesa aqui e vamos pensar de quantas formas eles podem se reorganizar. Então, se eu pegar aqui do amigo A, ele pode trocar com o amigo B e vice-versa, né? Os dois podem trocar de lugar. Ele pode trocar de lugar com esse amigo C aqui e também com o D. Então, eles podem revezar os lugares. Eu tenho 3 trocas aí possíveis. Pensando no amigo B, ele não precisa trocar com o A porque nós já fizemos essa troca. Então, ele pode trocar com o C e o A permanece no mesmo lugar e trocar com o D também. Então, nós temos 2 opções de troca. Uma terceira opção possível seria o C trocar com o D ou vice-versa. Nós temos mais uma troca possível. Somando isso tudo dá 6. Se eu pensar em permutar 4 amigos, seria 4 fatorial, que seria 4 vezes 3, vezes 2 vezes 1, que daria 24 e não 6. Então, por que essa diferença? Na verdade, a fórmula, quando ela diz que a permutação é esse n menos 1, ela tem fatorial, né? Ela tem justamente a intenção de eliminar as repetições que não devem ser contadas. Então, se eu quero saber de quantas maneiras 8 pessoas podem ficar em círculo, né, para fazer uma oração, então nós vamos ter que essa permutação ela é igual a 8 menos 1 fatorial. Eu coloquei 1. Então, se eu quero saber de quantas maneiras 8 pessoas podem ficar em círculo, né, para fazer uma oração, eu tenho 8 menos 1 fatorial. Então, na verdade, o meu cálculo aqui é de 7 fatorial. Isso dá 5.040 maneiras diferentes. Lembrando que o 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, dá 5.040. A número 5 também é de permutação circular. Ela fala de quantas maneiras 7 crianças podem se organizar para brincar de roda. Então, essa permutação aqui ela vai ser dessas 7 crianças, menos 1, né? As 7 possibilidades em menos 1 fatorial. Então, na verdade, aqui nós vamos trabalhar com 6 fatorial. Aí, 6 fatorial, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 1. Isso aqui vai dar 720 maneiras diferentes. E a gente encerra a semana 3 de correção. Espero que vocês estejam gostando. Se inscreva no canal, dê um joinha no vídeo. Até a próxima!